Se você tem mais ou menos a minha idade e você gosta de mangás e animes, você provavelmente não passou incólume ao gênero das garotas mágicas, capitaneado principalmente pelo grande expoente do gênero, Sailor Moon. Mas de Sailor Moon para cá, muita coisa mudou no gênero do Mahou Shoujo, as garotas mágicas, e o gênero virou de ponta cabeça quando Madoka Mágica veio ao mundo, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Solta a vinheta. Como falar de mangá exige a presença de especialistas, na verdade, uma curiosidade, eu ia fazer esse programa solo, porque, enfim, eu assisti Madoka Mágica um bom tempo depois que já tinha sido lançado e explodiu minha cabeça, mas eu achei que ia ser legal dialogar com alguém, e, enfim, quem melhor para falar sobre mangá do que meu querido amigo Rafael Costa, do Ilha Kaiju. Rafa, por favor, faça as apresentações aí, faça o seu jabá. Bom, eu sou o Rafael, eu sou do canal do Ilha Kaiju, em que eu faço crítica de quadrinhos a partir de questões de história e teoria da arte. Eu sou historiador da arte. Daí, quem não conhece o canal, convido vocês a dar uma passada lá no Ilha Kaiju. E vamos aqui trazendo esperança onde antes só havia desespero. Uma sinopse interessante. Bom, cara, como eu disse, Madoka Mágica é um anime que foi lançado já há algum tempo, 2011, né? Tem aí mais de uma década. É um anime já naquele estilo mais tiro curto, né? Ele tem 12 episódios só. Posteriormente, ele ganhou a adaptação para mangá. E, para quem não sabe, Madoka Mágica acompanha as aventuras de Madoka, que é o nome da protagonista, que, como todo gênero de garotas mágicas, recebe uma oportunidade única de poderes que vão ajudá-la a se tornar uma super-heroína. Tá? Assim, a gente não precisa entrar em detalhes demais sobre a história, porque, como eu disse, é uma história curta de 12 episódios, e a gente não vai se privar aqui de dar spoilers, mas eu acho que é mais interessante a gente discutir por que Madoka é tão interessante dentro dos gêneros das garotas mágicas, do que, sim, dissecar tipo, elemento a elemento do anime. Justamente porque o anime ele é uma subversão daquilo que a gente já conhece tão bem sobre o gênero de garotas mágicas. O que a gente pode dar de introdução é o seguinte: a gente tem, normalmente, a visão de que o gênero Mahou Shoujo, que é garotas mágicas, para muita gente ele começa com Sailor Moon e é definido por Sailor Moon, mas na verdade não é. O gênero das garotas mágicas, na verdade, remonta ainda aos anos 60, em um outro movimento revolucionário de mangás. Se vocês quiserem ver alguma coisa no que tange ao assunto, eu gravei um vídeo inteiro sobre o grupo de 24, em que eu acho que eu menciono o assunto ali no meio, mas ele já tem como expoentes mangás como o Sally the Witch e o Himitsu no Ako-chan, que já tratava do tema de garotas mágicas. O que, posteriormente, a Takeuchi fez com Sailor Moon, que marcou tanto, e aí eu não sei se o Rafa vai concordar comigo ou não, já vou pedir o insight dele, o que a Takeuchi fez que marcou tanto o pessoal com Sailor Moon foi meio que juntar assim alguns tropos desse subgênero de garotas mágicas com alguns elementos de Super Sentai, o que meio que chamou a atenção de dois grupos que normalmente nessa demografia assim, categórica japonesa que normalmente eles fazem dos mangás, que não é um negócio, lógico, estrito e imóvel do ponto de vista dos leitores, mas assim, do ponto de vista de categorização dos mangás existe essa distinção, chama normalmente, o Sailor Moon chama a atenção de um público que lia os shoujo, que lia esse gênero de garotas mágicas, mas chama a atenção também da galera que curtia o shonen, que curtia o Super Sentai, que normalmente é de uma demografia mais masculina. Então, Sailor Moon é meio que um divisor de águas, porque ela consegue chamar a atenção de todo mundo. Só que existe uma herança, assim, Sailor Moon ajudou a redefinir o gênero, mas se a gente para pensar o que foi depois de Sailor Moon, deixou meio que uma herança maldita, porque tudo que vem depois de Sailor Moon dentro do subgênero do Mahou Shoujo parece meio derivativo. Parece que a gente não consegue escapar de Sailor Moon, justamente porque era um gênero, porque foi uma apresentação tão forte do subgênero. Só que o gênero do Mahou Shoujo, por si só, já tem uma intenção
meio revolucionária, porque ali nos anos 60 foi a oportunidade que algumas autoras mangakas tiveram de mostrar para o público que a aventura não era só coisa de menino. Só que Sailor Moon redefine o gênero, só que como tudo que vem depois de Sailor Moon parece meio derivativo, todo aquele potencial revolucionário perde a sua identidade, porque parece que é só aquilo. É uma fórmula que você vai ter que seguir para manter as pessoas presas naquele gênero. Madoka Mágica pega todos esses tropos e vira eles de ponta cabeça, porque ele mexe justamente com essa questão da identidade, de você entregar aquilo que define o que você é para receber esses poderes, só que isso tem um custo muito alto, que é o custo da sua própria existência. Madoka Mágica, Rafa, para mim, tem muito esse elemento metalinguístico, né? Não é só uma crítica, não é só uma subversão per se. Eu acho que se a gente for pensar assim nas garotas mágicas como gênero, tem ali um momento que o precedente geralmente se cita é a série do Yokoyama Mitsuru, que é o mesmo criador do Robô Gigante, do Homem de Ferro número 28 e tal, mas tem um ponto que é importante de virar. Sailor Moon é importante, também nos anos 90 a gente tem o Sailor Moon, e tem as séries das garotas mágicas do Ishinomori, a Patrine, que passou aqui, a Ipanema. E o que acontece nos anos 90 é misturar esse imaginário das garotas mágicas com os dos super-heróis, e juntar eles e fazer a mesma coisa, né? Sailor Moon vai por esse caminho. Mas acho que tem um ponto importante que vai acontecer, que ali nos anos 80, em 82, tem a Mahono Princess Minky Momo. Não sei se você já ouviu falar dessa série. Sim, sim. Ela é extremamente importante. Como é que é a história da Minky Momo? Resumindo, a Bandai queria fazer varinhas mágicas de brinquedo, procurou um estúdio e disse: crie uma série que eu possa vender varinhas mágicas de brinquedo. Então criaram a história da Minky Momo, que ela é uma versão feminina da história do Momotaro. Tem uma princesa do mundo onde vivem personagens de fantasia, da literatura fantástica, dos contos de fada, só que as pessoas estão deixando de acreditar nos sonhos delas e esse mundo está se desgarrando da Terra. Ele vive em órbita da Terra, ele está se desgarrando. E a Momo, tem esse nome por causa do Momotaro, né, o menino do pêssego, ela é enviada para a Terra e é adotada por um casal que não conseguia ter filhos, a mesma história do Momotaro. Vem com ela um cachorro, um macaco e um fazão para ajudar ela. E a missão dela na Terra é encontrar pessoas que estão perdendo a esperança nos seus sonhos, porque não conseguiram realizar seus sonhos, e ajudar essas pessoas a realizar seus sonhos. E para isso, ela tem o poder de se transformar, e ela se pode se transformar usando a varinha mágica de brinquedo que tu podia comprar, que a Bandai fabricava, e ela virava uma adulta, mas cada episódio ela virava de uma profissão diferente para ajudar uma pessoa a resolver o problema dela e recuperar a crença nos sonhos que ela tinha perdido. Então ela virava policial, vira bombeiro, veterinário e tal. Os produtores comentam que eles tinham pensado na ideia do Kamen Rider, dos heróis que se transformavam, só que fazer isso apelando para um público feminino, e para isso eles pensam nessa ideia de... Era um período em que era muito difícil ainda para mulheres no Japão nos anos 80, começo dos anos 80, entrar em certas profissões, e para estimular, uma menina pode ser qualquer coisa. Então a Minky Momo vai trabalhar justamente com essa coisa de a função da garota mágica é levar esperança àqueles que não têm esperança. Só que no meio tem um caso bem importante na produção da Minky Momo, é que lá pelo episódio 40 e tantos, a Bandai decidiu que não ia mais patrocinar a série, porque a audiência estava indo muito bem, as críticas estavam muito boas, mas a venda de brinquedos não estava dando conta do que a Bandai esperava. E ela mandou cortar a verba de um dia para o outro. Olha só, vocês não têm mais financiamento, virem-se. E o estúdio ficou desesperado, e o criador da Minky Momo teve uma ideia. Fez um episódio em que a Minky Momo morre. Ela vai ajudar uma criança que está atravessando a rua, uma pessoa que está atravessando a rua, e o caminhão bate na Minky Momo e mata a Minky Momo. E o caminhão vira e é um caminhão de brinquedos. Cai um monte de brinquedo lá dentro e um boneco do Kamen Rider cai de dentro. Então era um caminhão da Bandai, sabe? Depois eles conseguiram, depois verba, fizeram mais alguns episódios, ressuscitaram a Minky Momo, ela reencarna como filho do casal, mas já está aí uma ideia de que a garota mágica ela tem a função de vir na Terra e ajudar as pessoas a recuperarem os sonhos que elas perderam, sabe, criar esperança, mas ao mesmo tempo tem uma coisa trágica, e a protagonista morre, ela dá a vida dela para conseguir fazer isso. Então quando o pessoal da Madoka vai pensar na Madoka, nas garotas mágicas, eles vão fugir muito
dessa fórmula que a Sailor Moon reforçou bastante, que é de vincular as garotas mágicas com super-heróis, mas eles vão lá na Ninky Momo e vão buscar lá nas origens elementos da Ninky Momo para fazer uma releitura das garotas mágicas, voltar nessa ideia da garota mágica como a função dela é recuperar a esperança, e o caminho trágico para isso, né? Talvez ela tenha que dar vida no processo, ela vai ajudar os outros a realizar os sonhos deles, mas talvez ela tenha que perder o sonho dela para fazer isso. E é uma coisa assim, como eu tinha mencionado, né? Se você para pensar que assim, o Kyubey, né, que é essa entidade gatinho que oferece o contrato para a Madoka, quando ele revela para a Madoka que, na verdade, ele está tentando reunir as emoções das pessoas, das meninas, para se contrapor ao processo da entropia que vai destruir o universo, para mim, cara, se você pensa no Madoka Mágica como uma crítica ao que o gênero dos Mahou Shoujo se tornou, essa questão de você se opor à entropia, parece que o que os autores estão dizendo para nós é: o gênero do Mahou Shoujo estava se dirigindo a um processo de reciclagem eterno, tá? E você simplesmente não permite que o gênero ele se refaça, você não permite que o gênero morra, ele é a imagem da vaca da Disney, entendeu? Sempre tem alguém indo lá e tirando mais um pouco de leite da pobre da vaca que já está morrendo de magra. Quando a Madoka ela abre mão dos seus poderes e o processo de entropia, de novo, gente, a gente avisou, isso aqui ia ser cheio de spoiler, porque isso é importante para a gente refletir sobre o assunto. Quando a Madoka ela abre mão dos seus poderes, ela abre mão até da sua própria existência para poder, sabe, dar um encerramento para esse processo. E aí o que a gente vê é esse processo sendo reiniciado com novas perspectivas, novas possibilidades. O que eu vejo que a série está fazendo? É exatamente isso que você mencionou. Quando os caras eles vão lá nesse momento em que a função das garotas mágicas era dar esperança, eles estão voltando na fonte quando, como eu mencionei, a Ako-chan e a Sally DeWitt eram criações, eram garotas mágicas que eram uma representação de autoras mulheres mostrando que a aventura não era um gênero restrito a um determinado público. Elas estavam oferecendo perspectiva, elas estavam oferecendo esperança para suas leitoras ou para quem quer que tivesse interessado em ver a aventura que não fosse produzida por homens. Então, esse elemento metalinguístico, cara, eu acho que é muito interessante de a gente se debruçar, porque se você para pensar em Madoka Mágica, de novo, como uma crítica ao gênero do Mahou Shoujo, todos os elementos que estão ali distribuídos, eles não são só uma crítica ao Mahou Shoujo, mas também à história do subgênero. Essa questão da entropia, para mim, ela é muito clara, do tipo, olha, Sailor Moon é o bagulho que definiu o gênero, e o pessoal fica reciclando essa ideia dos anos 90 em diante, né? Como eu disse, Madoka Mágica é de 2011, a gente tem um espaço aí de quase 20 anos em que o gênero Mahou Shoujo foi só explorado, ele não foi só explorado no sentido bem materialista mesmo, ele não foi aprofundado, ele não foi desenvolvido, ele era só uma máquina de fazer dinheiro. E eu acho que esse exemplo que você levantou é muito bacana da gente ver que, enfim, japoneses também são especialistas em capitalizar em cima dos bons produtos que eles desenvolvem. A partir do momento que eles descobrem que eles podiam vender brinquedos também, não que, de novo, né, não é que fosse exclusivo do público feminino, mas era voltado, a demografia do marketing era voltada todo para isso. Né? O próprio Patrini, que você mencionou, é um exemplo interessante se a gente parar para pensar, porque é uma coisa meio fora da curva. Quando eu penso em Patrini, eu penso que se fosse lançado, sei lá, hoje, em 2023, seria um negócio de um nicho de público muito específico. Mas acho que ainda nos anos 90 tinha aquela coisa do deslumbramento dos tokusatsu aqui, né, cara? Pô, quando a gente assistia a Manchete, a gente não fazia distinção entre, sei lá, Super Sentai, entre Metal Heroes, entre Mahou Shoujo, tipo a Patrini. A gente assistia pela coisa do deslumbramento, pela coisa dos super-heróis japoneses. Hoje que a gente já está mais acostumado com isso, eu acho que haveria um impacto menos disseminado e mais nichado. E
inclusive também por isso, talvez até mais capitalizado. Essa coisa que você falou das varinhas, cara, meu, é muito interessante. E assim, Madoka, para mim, acaba sendo muito interessante porque ela é uma crítica em todos esses níveis, tanto a história do Mahou Shoujo, quanto a linguagem do Mahou Shoujo, quanto também a exploração do Mahou Shoujo, né, cara? Porque o que é a vida dessas meninas, as garotas mágicas dentro do universo de Madoka, se não uma vida de exploração, né? Elas vivem num esquema de pirâmide, né? Que o B oferece para elas. Pode crer. Scheme. It's not even a scheme per se. It's do seu ponto de vista, porque eu tô na maior brisa aqui, como eu disse, eu só quis falar sobre Madoka porque para mim causou um impacto muito grande pensando na história do gênero, mas você vê essa leitura que eu estou fazendo, tipo, eu estou brisando demais, qual que é a sua interpretação sobre o negócio? Eu concordo. A ideia, sim, é que a história é bem complexa e tem várias metáforas ali dentro, essa ideia do pensar no universo se acabando porque ele está se consumindo por ele próprio. E o QB ele representa a gente só vê um, quer dizer, a gente vê várias cópias do QB, mas ele é um agente só e ele fala numa espécie dele que a gente nunca vê, a gente não tem nenhuma noção de como é o mundo dele, como ele se organiza, ele é só um representante daquela instituição lá, aquele órgão empresarial que quer capitalizar em cima delas, ele quer as energias emocionais delas, e ele está disposto a fazer qualquer coisa, né? Ele alicia o trabalho daquelas meninas. Eu não sei se vocês não assistiram ainda, assistam, a gente vai falar spoiler aqui, vale a pena, mas o que o QB faz é assim, ele oferece para a menina, ele procura meninas que têm potenciais para usar magia e oferece para elas, olha só, eu realizo qualquer desejo que tu quiser, pode ser qualquer coisa, e como troca, tu vai ganhar poderes mágicos e tu tem que passar o resto da tua vida combatendo as bruxas, que são entidades mágicas malignas que estão por aí, inclusive as pessoas normais não conseguem ver elas, mas elas estão sempre por aí, elas provocam assassinatos, suicídios, várias outras coisas, inclusive elas podem ameaçar a tua família, os teus amigos, tem toda aquela chantagem, tu vai lutar contra elas e vai virar uma heroína. A princípio é isso. E o QB, ele fala, né, ele nunca mente, mas se tu não perguntar para ele todos os termos do contrato, ele só não vai te dizer, ele vai esperar tu ser provocado. O preço é que a menina tem o desejo realizado, só que ela tem a alma arrancada do corpo dela e botada num vidrinho, que é dali que vem os poderes mágicos, e o QB é extremamente utilitarista. Não, mas olha só, se tua alma está num vidrinho, tu pode levar tiro, ser amputada, desmembrada, que tu pode se regenerar e teu corpo pode ser restaurado. Se tivesse dentro do teu corpo, tu morreria. Então isso é muito... Tu não sente dor, então para ti é um benefício. Por que tu está tão incomodada com tua alma ter sido tirada do vidrinho? Por que vocês humanos se ficam tão traumatizados com isso? Só que tem uma questão que é quanto mais elas usam a magia delas gasta. E a joia vai ficando contaminada. E mesmo que elas não usem, elas não combatam as bruxas, o simples fato da alma estar fora do corpo e elas ter que alimentar o corpo já vai consumir energia. Então, o único jeito delas purificarem essa joia é derrotando uma bruxa e pegando um vidrinho parecido com o que tem a Griff Seed, que eles chamam a semente das lamentações, para limpar a alma dela que está contaminada e recarregar a magia. Então é um círculo vicioso. A garota mágica, depois que ela vira uma garota mágica, ela está dependente do sistema, ela nunca mais consegue sair daquele sistema. Ela só pode, para ela continuar existindo, ela vai ter que caçar as bruxas e usar a bruxa para se recarregar e se limpar. E a grande questão também que o B não conta é que no momento que ela... outra coisa que faz a joia da alma se contaminar são energias emocionais negativas. Quanto mais frustrada a menina ficar, mais aquilo vai contaminar. E no momento que aquilo ficar completamente contaminado, ela vai virar uma bruxa. Então, a virada que ele conta, eu acho que é lá pelo episódio 9, mas é que toda a bruxa foi um dia a garota mágica. Então, o destino delas é ser aliciada por sistema para virar aquilo que elas têm que combater, que se nem existisse a estrutura, não teria mal. Então, a própria estrutura criada para combater o mal é que gera aquele mal. E a energia que o QB junta é justamente da transformação. O que interessa para o QB é a garota mágica virar a bruxa, né? Inclusive, se a gente pensar em japonês, a garota mágica é Mahou Shoujo, e se tu pegar o primeiro ideograma e o último e juntar, dá Majo, que é bruxa. Então, toda garota mágica tem a bruxa ali, né, dentro dela. Eu não tinha sacado essa. Porra, boa. É inerente, Boa. assim, né? Tem.
uma coisa que é bem clara é que o próprio sistema que o QB alicia elas para entrarem, para elas combaterem o mal, é o que gera o mal. Se não tivesse aquele sistema, não teria nem o que elas precisassem combater. Não, e isso é uma coisa interessante que você falou, cara, que eu queria comentar, porque eu acho que tem esse subtexto, que é, assim, além da narrativa, é extra-narrativo, que tem a ver com toda a questão, de novo, de uma Mahou ter surgido num momento em que as autoras mangakas elas estavam se estabelecendo num mercado que era exclusivamente dominado por homens. A gente sabe disso, cara, todo mundo sabe disso. O Japão é uma sociedade, sabe, que até hoje tem uma raiz patriarcal fortíssima, e isso era muito pior nos anos 50 e 60. A gente vê as primeiras mangakas se destacando só a partir dos anos 60, ocupando espaços que normalmente eram espaços masculinos. E esse processo ele vai se desenvolvendo, e quando chega nos anos 90, e a Takeuchi ela cria a Sailor Moon, ela cria uma unidade narrativa que junta esses públicos, e o que né, a indústria de mangá percebe? Fala, puta, isso aqui é uma coisa muito interessante, a gente consegue usar essa ideia que as próprias mangakas criaram para as meninas para incentivá-las a continuar pensando dessa forma, porque isso vende. E uma coisa que eu acho interessantíssimo do Madoka é esse rolê de são emoções negativas que fazem com que seja mais fácil para elas serem exploradas, que vão conduzi-las a se tornarem bruxas e que dá continuidade a esse processo de heroínas e as vilãs contra quem as heroínas vão lutar. E isso, para mim, tem um subtexto muito forte do tipo, é mais fácil para nós manter as leitoras cativas, manter esse público feminino bem orientado e bem direcionado, se elas souberem qual é o papel delas na narrativa. E o que Madoka faz é justamente subverter isso. Quando a Madoka ela simplesmente abre mão dos poderes dela e ela rompe com esse processo, ela está dizendo para a narrativa, falando, não, eu não preciso ser nada. Eu não preciso ficar puta para lutar, eu não preciso ficar triste para lutar, eu não preciso ser subserviente a ninguém para lutar. Se eu só parar de fazer o que vocês esperam de mim, esse processo se acaba. E eu posso finalmente viver minha vida do jeito que eu quiser. E eu acho isso uma leitura interessantíssima, porque você pega esse momento ali nos anos 60, em que a luta era feita de forma explícita, aberta, do tipo, nós mulheres mangakas estamos nos posicionando no mercado, nós vamos ocupar esse espaço, até o momento em que esse ocupar um espaço é finalmente capitalizado, e você tem esse momento do Madoka Mágica em que o que eles estão dizendo é, foda-se o espaço. Tipo, as meninas podem simplesmente viver da maneira como elas querem, serem quem elas querem, sem que as escolhas delas sejam feitas por outros, sem que elas sejam induzidas a fazer escolhas por outros. Se um contrato é oferecido para elas, essa metáfora do vidrinho é muito interessante, do tipo, nos dê a sua alma e você vai poder fazer coisas fantásticas. Ou seja, venda para nós. Exato, venda para nós a sua identidade e a gente deixa você fazer o que você quiser. E o que a Madoka faz é justamente o oposto. Fala, não, devolve a minha alma, fica com seus poderes e vão se foder. Eu quero ser apenas Madoka. Eu não quero poderes mágicos, eu não quero ser heroína, eu quero ser apenas uma menina. E eu acho que isso tem um subtexto, cara, dentro desse contexto, essa relação de patriarcado, a questão da luta das mangakas, o que o Mahou Shoujo significa em todo esse processo, eu acho que tem um subtexto muito interessante, né? Não, se a gente pensar, isso está falando na ideia da indústria também, dentro da diegese, da narrativa, toda garota mágica está condenada a virar uma vilã. Toda heroína é só um estágio de preparação para virar uma vilã. Então, se esperar na indústria, toda essa heroína que oferece esperança para as meninas no começo, é a primeira etapa dela virar um objeto dentro dessa engrenagem que vai tirar a esperança das meninas depois, que vai drenar elas, né? Tem uma fala da Kyoko, que eu gosto bastante, que ela fala, né, que inclusive depois o QB reforça a ideia de que a garota mágica, que ela faz o desejo dela tentando beneficiar alguém, quanto maior for a esperança que ela trouxer para as pessoas, maior é o desespero que ela vai causar quando virar bruxa. Então, se ela fizer muito bem para uma pessoa, quando ela virar uma bruxa, ela vai causar um mal igual. Assim, a Kyoko fala,
o resultado final da balança é zero sempre. Não importa o quanto a gente se esforce para usar essa magia para salvar a gente, no final a gente vai causar o mesmo mal, mesmo que a gente não queira. Então, lutar, é o trabalho do Sísifo, né? É tu lutar contra aquela coisa que o resultado vai ser zero. Não importa quanto tu lute, sempre tu vai gerar um dano que é exatamente proporcional àquilo que tu fez. Que é interessante se a gente parar para pensar em tudo que a gente comentou do próprio Sailor Moon, né? Tipo, é uma Mahou que define o gênero, só que cristaliza o gênero. Ou seja, o tamanho do sucesso que Sailor Moon fez acaba sendo o tamanho da herança maldita que eu mencionei da obra para o próprio gênero. Né? É o tamanho da pedra que a gente tem que quebrar para conseguir libertar daquelas regras, né? Daquele engessamento. Pode crer, eu acho que é exatamente isso. Once you become a magical girl, there is no turning back. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Madoka Mágica, contando com a participação do Rafael Costa, do Ilha Kaiju. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Quando puderem, pode me chamar que eu apareço. Com Tô certeza. que nem o QB, eu tenho várias cópias e estou em todos os lugares. Meu Deus, que medo. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de que o Formiga tem uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder. E não se esqueça de ir lá no canal Ilha Kaiju, se inscrever, porque o material que o Rafael publica é do cacete, os melhores sobre quadrinhos da internet. É isso aí, muito obrigado, até semana que vem. Tchau!